Olá, tudo bem? Vamos falar sobre follow-up? Me conta, você faz follow-up ou você fica deixando seus leads tudo solto por aí, hein? Tô de olho, hein? Olha só, 80 até 80% das vendas, para elas acontecerem efetivamente, sabia que elas precisam de até 5 follow-ups? Aliás, corrijo, precisa de no mínimo 5 follow-ups para acontecer. Ah, então se você está aí fazendo 2 follow-ups, achando, ah, meu Deus, é muito lead, ah, ele vai achar que eu estou muito desesperada, você está fazendo tudo muito errado. Você precisa de fazer no mínimo 5 follow-ups antes de desistir de uma venda. Ok? E um dado ainda mais alarmante, apenas 40, aliás, 44%, até 44% dos vendedores desistem da venda no primeiro follow-up. Isso é praticamente assim, um atentado à sua empresa, um atentado ao seu comercial, ao seu financeiro. Então, a partir de hoje, você vai começar a olhar o follow-up de uma forma diferente, ok? Então, quando a gente fala de follow-up aqui, né, no Clean Business, a gente vai falar de follow-up em dois momentos, que é o follow-up do primeiro contato e o follow-up pós o envio do estimate. Follow-up do primeiro contato é aquele follow-up que você vai fazer caso não consiga ali do lead as respostas que você precisa, as respostas que você gostaria para dar andamento no atendimento, ok? E aí, como que a gente faz esse, qual que é a estrutura desses follow-ups, desses 5 follow-ups? Quando a gente fala de 5 follow-ups, às vezes pode acontecer de, para você fechar uma venda, pode levar meses, semanas. Você vai fazer, sei lá, 50 follow-ups no decorrer de tudo. Mas aqui a gente está falando de uma estrutura básica ali, momentânea, se aquele lead ele não te responde de jeito nenhum. Então, antes de você desistir desse lead, desse contato, a gente precisa de fazer pelo menos 5 follow-ups, ok? Estou aqui com uma pequena cola, tá? Aqui, para eu não esquecer de nada. Então, a gente vou passar com vocês qual que é essa etapa, como que deve ser estruturado esses 5 follow-ups para a gente fazer com o lead nesses dois momentos, ok? Então, follow-up do primeiro contato. A gente vai fazer o follow-up 1. O que é esse follow-up 1? Aqui na Lanex, as nossas clientes, 100% elas são adeptas da videocall. Então, o nosso contato com o lead ali nesse primeiro momento é para a gente solicitar algumas informações. A gente vai qualificar esse lead no primeiro momento e vai informá-lo que nós precisamos de fazer uma videocall. Então, vamos precisar ali de uma disponibilidade dele para videocall. Então, o primeiro follow-up, né, caso ele não responda a nossa primeira interação, a gente vai falar isso, vai reforçar, né, o valor, a importância, como que a gente precisa de fazer a videocall e como que a gente precisa das informações que a gente solicitou na primeira mensagem, ok? Aí, se ele não responde, aí você vai começar a dar uns espaçamentos, tá? Então, pode ser um dia, 2 dias, 3 dias, então você vai ver, isso você pode decidir de acordo com o que você acha mais prudente aí nos seus processos. O follow-up 2 é para a gente relembrar, incentivar a ele nos responder as informações e lembrar para ele que é importante, no caso aqui, né, das clientes da Lanex, que é importante ele nos informar a disponibilidade para a videocall, porque será uma estimativa personalizada. O follow-up, o do follow-up 3, de novo, a gente vai reforçar a questão da videocall. Então, nesse caso, né, especificamente dessas clientes da Lanex, a gente não consegue passar nenhuma estimativa sem uma videocall. Então, a gente, no follow-up, a gente sempre vai reforçar que precisa de ver o local antes de passar uma estimativa, ok? O follow-up 4, a gente vai reforçar trazendo uma urgência, mas de forma amigável. A gente vai falar, olha, né? Para a gente seguir, para a gente prosseguir, a gente vai precisar que você nos envie as informações, vai precisar da sua disponibilidade. E o follow-up 5, a gente vai encerrar o atendimento. Então, nós, pense o seguinte, você, como assistente, como dona da empresa, como condutora do atendimento, você tem que fazer a condução desse atendimento. Então, você que vai guiar o lead ali, o que, que ele tem que fazer, o que, que ele precisa de fazer para que ele continue no processo de conversão da sua empresa. Então, se dentro dessas 5 tentativas de contato ele não te responde,
você precisa encerrar esse atendimento. Que ele encerra para você, encerra para ele e invalida, a partir daquele momento, tudo e qualquer coisa que foi discutida ali, e você se sente livre para mudar qualquer coisa no seu processo, sem se sentir mal, sem o lead se sentir lesado, ok? Então, essa é a parte do follow-up do primeiro contato. Mínimo 5 interações antes de você decidir, antes de você encerrar o contato e colocar aquele lead como lead não convertido ou lead desqualificado para aquele momento. Nada impede de que você, em outros momentos, em outras situações, em algumas campanhas da sua empresa, você entrar em contato com esse lead de novo, tá? Mas falando desse primeiro momento, dessa primeira interação em que ele vai entrar ali na jornada de conversão do seu atendimento, muito importante, mínimo 5 follow-ups e que o último seja finalizando o atendimento, ok? E a gente vai para follow-up de estimate, que é um dos que eu mais gosto, que o lead ele você já teve uma conexão, já teve uma interação, ele já está sabendo ali a que você veio e tudo mais, está todo mundo naquela expectativa de colocar esse lead e de fechar esse lead. E também a gente vai fazer, no mínimo, 5 follow-ups. Neste caso aqui do estimate, o espaçamento do follow-up pode ser um pouquinho mais longo, tá? Então, entre o 1 e o 2, você dá ali um dia, entre o 2 e o 3, 2 dias, entre o 3 e o 4, 3 a 4 dias, ok? Mas o que é importante, mais do que o espaçamento, mais importante é o número de follow-ups, né, o número 5 mínimo, e como que você vai estruturar cada um deles. Muito importante que nos seus follow-ups, primeiro, não comece com I'm following up to know if you have any question. Pelo amor de Deus, não faça isso, você mata o seu follow-up aí. Isso é muito genérico, a pessoa vê isso já tipo, ai meu Deus, não quero nem continuar lendo essa mensagem, ok? Então, proibido de fazer, você não vai enviar mensagem de follow-up falando que você está fazendo follow-up, ok? O follow-up 1, eu falei que tem uma colinha. Follow-up 1, urgência, né? Compromisso, a urgência do compromisso inicial. Então, esse primeiro follow-up, aquelas, né, saber se a pessoa recebeu a estimate, se tem alguma dúvida, se conseguiu abrir e tudo mais. Porque, né, a gente tá ali, poxa vida, né? A gente fez a estimate, fez a videocall, visita presencial, te passou o valor, enviamos tudo, e aí, você vai, né? Você vai fechar com a gente ou não? Então, aquela questão ali, né, da urgência com o compromisso que, né, de uma certa forma, essa pessoa fez um compromisso ali com você, ela se disponibilizou e de repente te dá uma resposta até o dia seguinte. Importante, quando você estiver conversando com essa pessoa na hora de enviar este e-mail, informe para ela, olha, se eu não responder, se eu não receber nenhum contato seu, nenhuma interação em até 24 horas, eu vou entrar em contato para saber se você recebeu, se teve algum problema e tudo mais. Então, é importante que a pessoa também, ela saiba, ela esteja alerta que você vai entrar em contato com ela, ok? Follow-up 2, reforçar o valor e o benefício. Então, no follow-up 2, você vai enviar uma mensagem com um valor agregado. Uma mensagem interessante, algum artigo, alguma informação de valor que você consiga enviar para essa pessoa sobre a limpeza, sobre o tipo de limpeza que ela estava procurando, ok? Então, é uma mensagem não cobrando ela de ter assinado este e-mail, não, de saber se está interessada ou não, mas você vai enviar uma informação de valor, agregar valor nessa parte, ok? Follow-up 3. O follow-up 3 é muito interessante, porque é a hora de você enviar uma prova social. O que é essa prova social? Um review, um bom feedback do cliente, de algum cliente seu satisfeito. Só que não me caia na armadilha de enviar o link dos reviews da sua empresa. Ou pegar um print de um review qualquer, olha aqui como esse cliente estava satisfeito. O que você vai fazer? E aí está o pulo do gato, presta atenção. Você vai pegar um review que esteja falando de um problema que você resolveu do cliente. Por exemplo, você tem um review da cliente, a Alex, que ele fala o seguinte: nossa, eles são super pontuais, a equipe é super friendly. E esse lead em particular, quando você estava conversando com ele, por isso que é muito importante a gente conversar com o lead, saber o porquê que ele está procurando serviço de limpeza, para que você consiga usar isso agora. Se na hora que você estava conversando com o lead, ele falou, nossa,
Eu tinha essa empresa antes, mas eles sempre chegavam atrasados, eu só sabia, eu tinha que ligar para eles para saber quando que eles vinham na minha casa. E a equipe, não sei, elas eram, não tratava, eu sentia que não tratava muito bem os cachorros, e elas eram meio rudes às vezes, nem sorriam, nem cumprimentavam. Você vai pegar esse review maravilhoso dessa pessoa que falou tudo o que você oferece e que é a solução do problema desse seu lead, que está com esse problema aí de comunicação com a empresa, e vai enviar para ele exatamente esse print desse review em específico, ok? Então é exatamente assim que você vai fazer a partir de agora. Nada de enviar link do Google Review, ok? Você vai enviar um link, um screenshot específico daquele review. O outro, número 4, urgência, incentivar. Então, agora é a hora da gente, né? Tipo, falar, olha, a gente está aí precisando de organizar a agenda, nós queremos muito garantir o seu spot aqui com a gente. E aí, né? Vamos agendar, você precisa de alguma coisa que não foi esclarecida. O que que você precisa para a gente seguir em frente? Follow-up 5. Você fez tudo isso e a pessoa não respondeu. Simplesmente te ignorou. O follow-up 5 é o momento de você fechar, você finalizar. Você vai fechar o ciclo de interação com esse lead. Falando que, como não teve nenhuma interação, você está oficialmente encerrando o atendimento dele e se colocando à disposição para atendê-lo novamente quando ele estiver pronto no futuro próximo. E aí, de novo, você garante que desse jeito você invalida tudo que foi conversado até ali, questão de preço, de condições, e você se sente livre para que, se ele, caso ele entre em contato novamente, você tenha que fazer alguma alteração, tenha que fazer alguma atualização, você não se sente mal, você não se sente, mantenho o que eu falei com ele, mantenho ou não mantenho. Então fica claro para todo mundo que tudo que foi discutido valeu até aquele momento e que dali para frente tudo pode mudar, ok? Agora, me conte. Tem uma coisa. Sabia que a gente ainda tem mais um tipo de follow-up? Chama follow-up especial. Você quer saber como que é o follow-up especial? Então deixa nos comentários se você quer saber do follow-up especial. A gente vai fazer um vídeo só de follow-up especial, ok?